Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora que você esteja aqui me ouvindo. Meu nome é Abigail de Souza e você está no Rasalag Astrology. Hoje vamos fazer a análise da quinzena do dia 30 de dezembro de 2024 a 13 de janeiro de 2025, a alunação de Capricórnio 2024. Venham comigo. Análise da quinzena do dia 30/12 de 2024 a 15 de janeiro de 2025. Alunação em Capricórnio. A alunação ocorre no dia hoje, dia 30/12, às 7h28 da noite, basicamente 40 minutos após o pôr do sol do dia 30. Aqui a gente já vê algumas diferenças bem marcantes no mapa. Primeiro, a anticia entre os luminares e a posição de Mercúrio. Houve uma conjunção, um casimir, no início do mês de dezembro, pouco depois da lunação, dia 5, que trocou o Mercúrio de posição. Ele agora está nascendo antes do Sol e antes da conjunção nascia após. Aqui há uma reativação dessa conjunção que ocorreu no início do mês, sendo que o Sol foi para o signo de Capricórnio, um signo ligado à estrutura, planejamento de longo prazo, questões relacionadas à estruturação, planejamento de financeiro, construção de preparação para a aposentadoria, é, esse tipo de assunto mais árido, sabe? Mas, porém, tão importante quanto viver o presente. Enquanto Mercúrio está oriental ao Sol, nascendo antes no período da manhã. Então, ele está buscando novas ideias, novos horizontes, novas informações para poder sustentar essa busca do Sol em prol da segurança de longo prazo. Tanto Vênus quanto Marte estão mudando de signo. Vênus está a 3 graus para entrar na sua exaltação em Peixes. Já Marte está a 2 graus de entrar na sua queda em Câncer. Estamos na casa 1 por quadrantes aqui da alunação. A gente tem um posicionamento dos astros bem distribuído. Marte está no segundo signo, porém na casa 1, o que torna os assuntos dele bem ativos, a questão de gastos financeiros, tanto das pessoas quanto do governo, questões ligadas a viagens longas e a parcerias, trazendo gastos a mais nesse início de ano. Isso se reflete em dívidas, já que Vênus está na 8. Então, gasto demais, financiamento de um lado, financiamento do outro. Então, a gente tem essa oposição de temas. Outro tema bastante ativado é que a casa 9 inicia em peixes. Saturno está em peixes, ativando o nono signo, porém na casa 8. E Vênus na própria 8, em recepção com esse Saturno ainda. Então, a gente vê a questão de dívidas judiciais, precatórios, questões de acordos com bancos, renegociação, pagamento do Tesouro Nacional. Tudo isso virá à tona neste recesso judiciário. Outra coisa bem importante são os acordos comerciais ativados aqui pela Casa 7. Esses acordos trazem tanto investimentos quanto obrigações. Então, a gente vê que Marte indo para sua queda traz que a diminuição desse investimento, aumento de possibilidades de dívidas, principalmente cobradas judicialmente. Problemas nos transportes, principalmente por Mercúrio, que rege a casa 3, está exilado. Porém, ele está nos próprios termos, no mapa da alunação, o que traz que, apesar dele estar
capenga das pernas, ele se encontra forte o suficiente para pôr seus próprios termos. Pode haver greve nos transportes, questões tarifárias ou questões que abram a discussão do investimento em rodovias, em tarifas públicas, em questão de deslocamento das pessoas mesmos, das estradas, barcas, qualquer meio que sirva para transportar pessoas. O fato da lunação ocorrer no último grau do decano de Júpiter de Capricórnio, aqui, ele está mostrando coisas relacionadas à religiosidade, autoridades e erudição em destaque e ao mesmo tempo prejudicadas. Está no poente do mapa, o que indica declínio e questões de protestos, controvérsias políticas, morte de pessoas importantes dessas áreas, sejam intelectuais, sejam políticos, sejam religiosos. Pode haver também uma queda na colheita de grãos, especialmente colheita de milho, soja, questões relativas a deslizamento de terra. Como Júpiter rege as tempestades tropicais e os ventos, é uma quinzena que promete chuva acima da média e bastante atenção se você precisar se deslocar durante essas chuvas, por conta dos deslizamentos. O ascendente se dá a 21 de Câncer, conjunto à estrela alfa de Gêmeos, a Castor, e a uma estrela Epsilon do ventre aqui do cão menor, a Adara. Ambas são ligadas à boa sorte, especialmente no amor. Vai ser sorte no amor, nem tanto nos negócios, demandando perspicácia mental, liderança, questões de passionalidade, coisas que te pegam pelo fígado, você vai ter bastante autocontrole para não perder seu réu primário. Viagens ativadas nessa quinzena e questões de liderança, principalmente em meio ao caos. O Sol e a Lua estão conjuntos à nebulosa da constelação de Sagitário, a Faces, ligadas à crueldade, problemas oftalmológicos ou divisão estratégica, foco em objetivos específicos, o que é reforçado pelas estrelas que estão ascendendo no céu de Brasília. Como assim, Tiago? Aqui a gente vê que ascendendo estão as estrelas de Rubicá, que é o na perna do arqueiro, e Faces, que é aqui na mira, que estão ligadas à prontidão, consistência, fama, liderança. E a mira do arqueiro, que é uma mira de longo prazo. Muitas vezes a gente mira longe e não acerta perto. Então, há que se balancear essa necessidade do que se precisa para agora, do que se precisa para depois. Não deixar de fazer as atividades do hoje para militar para amanhã. A Cumen está declinando no céu de Brasília, trazendo insights, discussões verbais, fofocas, mas também superação de metas. Então, vai ser uma semana positiva para o governo e para o país em geral. Em relação ao movimento da Lua, pelos signos e progressão do ascendente, do dia 30 ao dia 1º, a Lua vai estar ativando a casa 7 e um pouquinho da 6 aqui do mapa da Lua cheia. Então, ela vai focar no outro, na vida pública, em acordos comerciais, romance, viagens e, porventura, discussões e tretas. Já a partir do dia 2, a gente vai passar uma semana regida pelo terceiro quadrante do zodíaco, aqui, ligado ao outro e a rotinas. Então, assuntos relativos à nossa própria casa, aluguéis, hobbies, cuidado com crianças, questões de burocracia, organização do lar
estarão bem ativos. Então, voltou da viagem de ano novo, vai pensar no IPVA, na matrícula do colégio, se você vai se mudar, como é que vai pagar o aluguel, se vai juntar para o carnaval, tudo isso vai ser ativado neste quadrante. Por fim, os 3 últimos dias da alunação, do dia 10 ao dia 13, ativarão as casas 3, 2 e 1 do mapa, ativando questões de vitalidade, saúde, alimentação, finanças, documentação e deslocamentos rotineiros e vizinhos. Continuando aqui. Como vocês viram nas efemérides do vídeo do solstício, a gente tem algumas efemérides aqui em janeiro e apenas uma antes do Réveillon, que vai ser a anticia entre Sol e Mercúrio, que eu já dei uma borrifadinha lá no mapa da lunação. Então, vejam, houve já uma conjunção entre os dois quando o Mercúrio estava em Sagitário, antes do movimento retrógrado, dia 5 de dezembro. Essa anticia reativou os temas dessa conjunção, trazendo de volta as questões de pensamento de longo prazo, expansão de ideias, aprofundamento do que você está estudando, pesquisando, viagens, questões relacionadas à expansão de horizontes e planejamento de longo prazo. Mas para Sagitário, esse planejamento está ligado à ideologia, à fé, a você buscar algo que satisfaça dentro dele. Capricórnio não. Capricórnio quer o dinheiro na conta, obra feita e questão palpável. Então, assim, quando o Sol traz essa anticia vindo de Capricórnio, ele está voltado à segurança material e financeira. Então, como é que a gente vai botar aqueles planos maravilhosos que a gente está pesquisando desde que Mercúrio entrou em casa em mim, Sagitário, até agora? Qual o orçamento? Quanto tempo que você vai demorar para atingir sua meta? Então, tudo isso é bastante importante para vocês degustarem esse ano novo, né? Fazer as suas listinhas de desejos para deixar claro o que você quer da vida e como você vai bancar essas decisões. Já em relação a Shadow Phase, Mercúrio vai sair da Shadow Phase dia 3 de janeiro. Então, quem tem pendências relacionadas a documento, questões de boletos em atraso, questões de coisas que estavam sendo negociadas desde novembro, dia 3 de janeiro vai ser o ponto final dessas questões. A partir de 3 de janeiro, Mercúrio sai do ponto inicial que entrou em retrogradação e dispara em relação a Capricórnio, saindo de Capricórnio 5 dias depois apenas. Vai entrar em Capricórnio dia 8 de janeiro, às 4h30 da tarde. Saindo dessa expansão teórica, nessa expansão em busca de novas ideias, novas pessoas, novos lugares, para aquela pessoa da planilha, do cálculo concreto, do orçamento, da logística, como organizar isso aqui para lá na frente. Então, é bom aproveitar essa primeira semana de janeiro para botar os planos estruturadinhos e pôr o primeiro passo para alcançá-los. Dia 3 de janeiro também, logo depois, 10 minutos depois que Mercúrio sai da Shadow Phase, Vênus entra em Peixes. Então, quem tem signos relacionados a Vênus no mapa, Touro, Peixes e Libra, vai estar extremamente favorecido nesse início de ano. A Vênus vai transitar entre Peixes até o início de Áries, até abril. Então, é um ótimo período para cuidar da estética, cuidar de questões relacionadas a medicamentos, tratamento de intoxicação, detox, cuidado da alimentação em geral,
mas uma alimentação relacionada à funcionalidade de saúde. Já Marte, ele volta para Câncer em 6 de janeiro. Então, aqui ele volta para sua queda. A gente teve um período de final de ano com Marte chutando o pau da barraca com Marte em Leão, e agora ele volta para digerir tudo aquilo que ele mesmo fez e ele mesmo vai ter que arcar. Marte rege o 10º signo dessa lunação, porém, ele está interceptado na questão de Áries, rege a casa 4 da alunação, que é a questão de origem, família e terras, e rege por exaltação o descendente, que é a questão de acordos comerciais. Então, a gente vai ver aqui uma questão de queda de investimentos, gastos que possivelmente só verão retorno muito tempo depois. Então, há uma digestão dos excessos feitos no final do ano, de acordos que estavam para ser executados, que só vão dar frutos quando Marte estiver digno. Isso só vai ocorrer em setembro. Então, pessoal, aguentem o rojão que vai ser pesado as questões de finanças esse ano. Já entre o Sol e Júpiter, a gente vai ter uma contradicia. Sol em Capricórnio, Júpiter em Gêmeos. Contradicia, ao contrário da anticia, que é uma visão, uma conjunção oculta, a contradicia é uma oposição e ela está representada com ouvir. Sabe aquela fofoca que você sabe dos bastidores? Há um boato, uma coisa assim aleatória que você vai descobrindo. Bebam água, pessoal. Pois é, aqui está a questão da contradicia. Aqui, Júpiter e Sol se conversam. Júpiter representa o direito, a autoridade, questões de ensino, questão de religiosidade. E o Sol é a individualidade, a questão de você conectar com sua própria intuição, você ir atrás do que você realmente se identifica. Então, quando a gente vê eles em contradicia, sendo que Júpiter está em exílio, a gente vê valores morais distorcidos ou uma questão de incômodo com que as coisas estão. Já que Júpiter, por estar em Gêmeos, ele tem uma certa ajuda de Mercúrio e Saturno. E há uma questão mais voltada a o que eu estou fazendo aqui? De como é que eu vou aprofundar coisas em um ambiente tão raso. O que que esse prazo, essa coisa rasa, eu posso fazer para mostrar mensagens mais profundas? Ou precisa de investir em coisas de curto prazo para alcançar coisas de longo prazo e vice-versa? Então, essas questões vão ser bem trabalhadas. O que foi ativado na anticia de Sol e Mercúrio vai ser reativado dia 7 de janeiro. Então, 7 e 8 de janeiro são excelentes dias para você botar aquele seu desejinho num plano de ação. Então, a perspectiva de longo prazo para você dar aquela limpada nos planos e clareza sobre o que você quer fazer o 2025, o seu ano. Então é isso, pessoal. Bebam muita água e até o próximo vídeo. Tchau!